Então, com relação ao que eu vou falar agora, pessoal, já entra no nosso conteúdo de parte de terceira VA. E com relação a esse conteúdo, nós vamos estar trabalhando aí a parte de engenharia de avaliações. Na verdade, a gente vai voltar a falar sobre aquela engenharia de avaliações que eu abordei inicialmente com vocês na parte de segunda VA. E vai estar um vídeo disponível para vocês, além daquele vídeo da segunda VA, detalhando um pouco mais aí sobre essa parte de engenharia de avaliações. Porém, eu queria relembrar com vocês que toda vez que a gente está fazendo avaliação em um imóvel rural, nosso objetivo da avaliação é identificar, presumir e analisar todas as informações que são relevantes daquilo que está sendo avaliado, para que nós consigamos chegar ao valor. Normalmente a gente trabalha com um valor, comercial, e aí você tem que chegar ao valor de uma terra, ao valor de uma benfeitoria, ao valor de uma lavoura e assim por diante. Essa parte de engenharia de avaliações é bem interessante porque ela é um nicho de mercado que está cada vez mais crescente. Hoje você tem seguradoras agrícolas que cada vez mais precisam fazer avaliações de imóveis rurais, precisam fazer avaliações de lavouras e assim por diante. Da mesma forma que você tem bancos que precisam constantemente de avaliações, bem como os processos judiciais, que é o que mais demanda aí hoje essas avaliações em si. Então, se a gente sabe que nós precisamos identificar o que é importante, presumir e analisar isso aí, nós vamos começar a falar hoje sobre a avaliação de benfeitorias. Para avaliar uma propriedade, nós não avaliamos um imóvel rural apenas em função da sua terra. Eu tenho que levar em consideração ali as benfeitorias, tenho que levar em consideração a capacidade que aquele imóvel tem de gerar renda, tenho que levar em consideração a localização e uma série de outros fatores para chegar no valor de um imóvel. E com relação às benfeitorias, nós temos a seguinte classificação. As benfeitorias elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de benfeitoria ou de acordo com a sua natureza, em que, quando vocês estão avaliando, vocês avaliam a benfeitoria de acordo com a natureza, ou seja, produtiva, reprodutiva ou não reprodutiva. Entretanto, o produtor, o dono da propriedade, ele vai receber a benfeitoria de acordo com o tipo, que são benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias. Nessa relação, eu tenho o seguinte: de acordo com o tipo de benfeitoria, as benfeitorias que nós chamamos de benfeitorias necessárias, elas são aqueles tipos de instalações, aqueles tipos de construções, edificações, ou benfeitoria mesmo, que elas são indispensáveis para o bom funcionamento da minha construção, para o bom funcionamento da minha propriedade. Consequentemente, elas agregam valor na minha propriedade. Exemplos de benfeitorias necessárias são as cercas, por exemplo, que elas são indispensáveis, já que uma vez elas delimitam o limite de uma propriedade e outra. Em propriedades, por exemplo, com fins de exploração para exploração leiteira, por exemplo, os currais são benfeitorias necessárias, porque elas são indispensáveis para um bom funcionamento da minha construção. Por isso que normalmente a gente diz que não tem aí uma via de regra para avaliar uma propriedade rural. Cabe a nós, como avaliadores, identificar aquilo que é indispensável e avaliar isso da melhor maneira possível. Já as benfeitorias úteis são aquelas benfeitorias em que elas não são indispensáveis, entretanto, se existirem dentro da minha propriedade, elas agregam valor. Exemplos: garagens, estradas, galpões, que agregam valor à propriedade, porém, se não existisse, não ia interferir de maneira significativa na produtividade, na capacidade daquela propriedade em gerar renda. Já benfeitorias que a gente chama de voluptuárias são aquelas benfeitorias que são dispensáveis, ou seja, de lazer.
é um campo de futebol, é uma piscina, ou seja, elas não agregam valor na capacidade que aquela propriedade tem em gerar renda. Por que, que é importante separar isso aí? Porque quando o proprietário é indenizado de acordo com suas benfeitorias, as benfeitorias voluptuárias principalmente, o proprietário ele recebe elas em títulos de dívida agrária, como se fosse uma ação. Já as outras duas, necessárias e úteis, ele recebe em espécie, em dinheiro. O título, ele está correndo um risco, uma vez que o título pode se valorizar ou pode se desvalorizar ao longo dos anos. Porém, isso aí, de acordo com o tipo, é interferível na indenização do proprietário. Pensando em específico na avaliação, que é o que nós normalmente focamos, que é o que nós precisamos também focar, de acordo com a natureza, nós temos benfeitorias chamadas de reprodutivas, de maneira bem simples e fácil de entender. Uma benfeitoria reprodutiva são áreas de produção agrícola e pecuária. Então, uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, uma área de pastagens, são todas benfeitorias reprodutivas. Já benfeitorias não reprodutivas são todas as instalações da minha propriedade. Eu não posso avaliar um galpão da mesma maneira que eu vou avaliar uma lavoura de soja. Eu não posso avaliar um curral da mesma maneira que eu vou avaliar uma área de pastagem irrigada. Então, benfeitorias reprodutivas, elas devem ser avaliadas de acordo com uma cotação, com a época de plantio, de acordo com o valor de mercado daquela benfeitoria, ou seja, daquela lavoura. E as benfeitorias não reprodutivas devem ser avaliadas de acordo com o valor de mercado e depreciadas de acordo com seu grau de utilização e conservação dessas benfeitorias, que é o que a gente vai tentar ver um pouquinho aqui hoje. Aqui as definições para vocês, né, sobre cada uma delas, benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, em que são benfeitorias classificadas de acordo com a sua finalidade, lembrando que a gente classifica aí de acordo com a finalidade ou tipo, ou de acordo com a natureza, entretanto, por definição, de acordo com o tipo. Só reforçando com vocês, benfeitorias que nós chamamos aí de voluptuárias, elas são indenizadas de acordo com o título de dívida agrária, porém todas as outras são indenizadas na forma de espécies. Com relação à natureza, que é o que nós levamos em consideração para avaliar uma benfeitoria, ela pode ser reprodutiva ou não reprodutiva, né? E aí, benfeitoria reprodutiva são todas as formas de exploração agrícola e pecuária dentro do imóvel, culturas anuais, culturas perenes, áreas de pastagem e assim por diante. Não reprodutivas, todo tipo de instalação dentro da propriedade, cercas, estradas, galpões e assim por diante. Pensando nas benfeitorias reprodutivas, eu quero só ilustrar para vocês aqui como que a gente pode fazer essa avaliação, tendo como referência a avaliação dessas benfeitorias o Manual de Obtenção de Terras e Perícias Judiciais do INCRA, em que ele estabelece alguns parâmetros, como, por exemplo, o tipo de cultura, espaçamento, a forma de cultivo, tratos culturais, ou seja, informações agronômicas mesmo aí da lavoura, ou da atividade, do tipo de exploração que está tendo ali na propriedade. Eu tenho que fazer literalmente uma vistoria para determinar o valor de uma benfeitoria reprodutiva. E aí, pensando nesse sentido, você tem tabelinhas igual essas aqui que te ajudam, ó lá, áreas de exploração, granjeira, áreas com restrições, em que você faz o levantamento das informações. Depois que você tem o levantamento dessas informações e dos custos para se produzir, sei lá, 50 hectares de milho, por exemplo, 20 hectares de milho ou 500 hectares de soja,
você consegue chegar no custo de reprodução dessa benfeitoria. Esse custo é acrescentado na sua avaliação, e uma vez acrescentado esse custo na sua avaliação, ele é apresentado em laudo, quando é perícias judiciais, ou para a seguradora, ou para o banco, ou de acordo com a finalidade que for necessário, né? E aí nós chegamos no tipo de benfeitoria que nós vamos estar trabalhando aqui para a parte de terceira VA. Dentro da terceira VA, nós vamos trabalhar com benfeitorias não reprodutivas. Isso porque é mais fácil. Porque quando a gente tem aí o valor total das benfeitorias não reprodutivas, eu consigo determinar o valor, embora eu já saiba que para benfeitorias reprodutivas eu tenho que fazer um levantamento do valor e dos seus custos para saber quanto que vale aquela determinada lavoura, por exemplo. Mas e aí, como que eu chego no valor de um galpão que está lá numa propriedade há 15 anos? Como que eu chego no valor de um curral que está lá há 5 anos e assim por diante? De maneira fácil de ser entendido isso aí, eu preciso fazer um levantamento de quanto eu gastaria para construir essa instalação para o dia de hoje, e eu tenho que depreciar essa instalação de acordo com os meus fatores de depreciação, tanto em termos de estado de conservação e de utilização da minha propriedade. Então, o que vocês estão vendo aí é o que a gente chama aí de VTB, o valor total das benfeitorias não reprodutivas, né? Deixa eu inverter aqui para vocês. Então, o valor total das benfeitorias não reprodutivas. Normalmente o VTB é dado pelo valor total das benfeitorias reprodutivas acrescido com valor total das benfeitorias não reprodutivas. Esse aqui é o valor total das benfeitorias reprodutivas. Isso aqui é o valor total das benfeitorias não reprodutivas. Então, o VTB é o VTPR mais o VTPNR. Em termos de disciplina, gente, benfeitoria reprodutiva, nós não temos condições de fazer essa avaliação aqui nesse dado momento. Então, quando aparecer para vocês, eu vou dar esse valor de VTBR aqui. Quando não aparecer para vocês os valores das benfeitorias reprodutivas, o valor total de benfeitorias é só o valor das benfeitorias não reprodutivas, que é o que nós vamos aprender agora como fazer esse cálculo. Então vamos colocar aqui, ó, o valor total das benfeitorias não reprodutivas é dado pela soma dos meus custos de reedição. Vou escrever aqui, depois eu compartilho com vocês. E o meu custo de reedição é dado pelo o custo de produção vezes o meu fator de depreciação. Vamos entender isso aí. Supondo que você tenha lá um galpão de máquinas em que você precisa avaliar ele hoje, dia 27/5.
Hoje você chega lá na determinada propriedade e você tem que olhar o estado de conservação e o estado de utilização desse galpão. Esse estado de conservação e utilização, você vai depreciar esse galpão para que você chegue no valor deles para os dias atuais. Só que para que você chegue nesse valor, esse custo de reprodução que vocês estão vendo aqui, ó, é literalmente um orçamento que você deveria fazer hoje de quanto você gastaria para construir esse galpão hoje, dia 27. Você pega esse custo de hoje, ou seja, um orçamento, e deprecia. E aí você tem o custo de reedição aí da sua benfeitoria. Porém, se você tem lá 4, 5, 6, 10, 15 benfeitorias, você tem que fazer isso para todas elas. E feito isso para todas elas, você consegue somar todos os custos e aí você tem o valor. Vamos ver isso por exemplos para ficar mais fácil. Deixa eu passar aqui. Deu uma travadinha aqui, pessoal. Só um minutinho aí. Essa é a tabela que a gente vai consultar. A nossa tabela aqui no cantinho eu tenho a depreciação física e o grau de utilização, que é a depreciação funcional. Então, como está o estado de conservação nessa coluna e como está o grau de utilização. Eu vou voltar na tabela, mas primeiro vamos entender por um exemplo. Olha lá, eu tenho 3 benfeitorias e uma propriedade que eu estou avaliando. Nessa propriedade que eu estou avaliando, eu estou falando que tem uma casa sede, ou seja, uma casa. Eu detalhei as condições da casa, mas está falando ali, ó, que essa casa ela está em alvenaria de tijolos, alpendrada, rebocada e caída, com madeira serrada e telha colonial. Essa casa ela está em regular estado de conservação e funcionalidade adequada. Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui para vocês entenderem, ó. Então, a primeira benfeitoria que está falando lá é uma casa. Vou simplificar o que está lá na tabela. Em regular estado de conservação e utilização. Olha o que eu estou falando aqui. Que o estado de conservação é regular, estado de conservação e utilização, ou seja, o grau de conservação é regular e o grau de utilização dessa construção também é regular. Vamos voltar lá no slide para entender o que está mostrando para vocês. No slide está falando aqui, ó, que essa casa, se eu fosse construir ela hoje, ela teria um custo de R$ 111.150,90. Porém, eu preciso depreciar. Porque eu tenho que depreciar isso aí de acordo com o seu grau de conservação e utilização. Vamos voltar lá na tabela. Olha aqui, pela tabela, não sei se vocês vão conseguir me acompanhar aqui, ó, mas vamos lá. Estado de conservação, depreciação física, então é a minha vai dar certo para escrever tudo aqui, mas acho que vocês vão conseguir entender. Conservação. O nosso primeiro exemplo está falando que está em regular estado de conservação. Depreciação funcional é a minha utilização. Utilização, né?
E eu falei que o estado de utilização também é regular. Então, o meu fator de depreciação tá aqui, ó, regular e irregular, vai me dar 0,3, não é? Vamos lá no exemplo? No exemplo, eu estou falando que para construir essa casa hoje, eu vou gastar R$ 111.150,90. Só que eu preciso depreciar isso para os dias de hoje. E depreciando isso para os dias de hoje, o meu fator de depreciação é 0,30. Então eu tenho que aqui é 0,30. Isso saiu bem michuruca. E qual que é o meu custo de reedição? Ou seja, hoje essa casa vale quanto? Uma vez que eu olhei na tabela que está em regular estado de conservação e funcionalidade, eu vou só conferir agora e vou jogar lá na fórmula. E aí eu tenho aqui, jogando pela a fórmula, o meu custo de reedição, ou seja, hoje essa propriedade que valia R$ 111.150, pelo que eu olhei na tabela, fator de depreciação 0,30, se eu fosse avaliar apenas essa casa, R$ 111.150,90 vezes 0,30 me daria o custo, ou seja, o valor dessa propriedade hoje de, deixa eu ver quanto que vai dar, R$ 33.345,27. Eu tenho que fazer isso para tudo. E fazendo isso aí para tudo, nós temos aqui o seguinte. Eu tenho lá a casa padrão colonos, 2 casas. Eu tenho os galpões também, né? 2 galpões. E eu já tenho o custo para as 2 casas aqui dado para vocês. Tenho o custo aqui para 2 galpões. Aí eu tenho aqui, ó, as 2 casas padrão colono, elas estão em regular estado de conservação e funcionalidade adequada, e 2 galpões também estão em regular estado de conservação e funcionalidade adequada. Eu consulto a tabela, regular e adequado, a gente chega aqui, ó, com fator de depreciação 0,45. Eu considerei agora para esse exemplo, tá? Aqui adequado é regular. Então aqui, ó, conservação regular, ótimo. O médio, eu considero que o médio é a mesma coisa que adequado, tá? Então eu considero que o médio é bom. Então adequado para mim é bom. Regular é abaixo de médio, então é regular. E valor residual realmente que está bem depreciado aí a minha instalação. Então, pegando o nosso exemplo, pelo nosso exemplo, regular e adequado, nós temos aqui, ó, todos são regular e adequado, aqui e aqui, um fator de depreciação de 0,45. Com 0,45 de fator de depreciação, eu tenho o custo de reprodução, que sempre vai ser dado para vocês, vezes o fator que eu consulto na tabela. Eu tenho o valor do meu custo de reedição. Isso aqui, ó, é a avaliação que eu estou fazendo. Hoje, essa casa sede vale 50 mil. Hoje, as 2 casas padrão colono valem aproximadamente 26 mil. Hoje, os 2 galpões valem aproximadamente 48 mil. Só que eu não quero saber o custo de uma benfeitoria apenas.
eu quero saber o custo de todas elas, porque isso aqui eu estou avaliando um imóvel, eu não estou avaliando uma benfeitoria. E como eu estou avaliando um imóvel, esse imóvel tem essas 3 benfeitorias, eu somo os 3 valores e chego num custo total de 124.817,40 centavos. Quer dizer que essa propriedade, com essas benfeitorias, na verdade as benfeitorias dessa propriedade valem esse valor aí destacado, 124.817,40 centavos. Só uma observação, porque pode perguntar também para vocês o valor unitário. E para chegar nesse valor unitário aqui, ó, eu preciso determinar o custo por unidade. Aqui tudo está em metro quadrado, mas se eu tivesse lá uma estrada com 500 metros, é só dividir o custo total pela quantidade de metros, né? Então, o meu custo, ou seja, o meu valor unitário, é o meu custo de reprodução dividido pela quantidade, vai me dar, por metro quadrado, essa casa tem um custo de R$ 352,86. Por metro quadrado, a casa colono tem um custo de R$ 248,33. Por metro quadrado, os galpões têm um custo de R$ 251,44. Então, se eu pergunto para vocês qual tem o menor custo por metro quadrado, seria as nossas casas aí padrões colonos, tá?